Recentemente, a gente publicou aqui no canal uma videoaula sobre o básico do Excel, ou seja, é uma videoaula completa, onde a gente falou desde os princípios mais básicos, como a interface e os principais menus, até algumas fórmulas um pouco mais avançadas. E a gente tratou sobre fórmulas nesse vídeo. As fórmulas são o feijão com arroz, vamos dizer assim, do Excel. Sem elas a gente não consegue, o Excel é só um documento de texto qualquer. Só que a gente lá só deu uma pincelada nas fórmulas, a gente sentiu que ficou faltando a gente dar uma explorada um pouco mais aprofundada nesse assunto. Então aqui nesse vídeo nós vamos falar sobre as 5 principais fórmulas do Excel e vamos entrar a fundo nelas. Não sai daí. Saudações, sejam bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Thiago Peixoto, seu anfitrião, e nesse vídeo vamos tratar das 5 principais fórmulas do Excel. Já vou adiantando aqui quais são: a fórmula de soma, a fórmula de média, a fórmula condicional, que é a fórmula de se ou if em inglês, a fórmula de soma-se e a fórmula de conte-se. É claro que essas são só 5 de uma infinidade de fórmulas que o Excel tem, mas, digamos assim, se você souber essas 5 fórmulas bem, e a gente vai trabalhar bastante aqui a prática dessas fórmulas, você já vai se dar muito bem no mercado de trabalho, claro, porque você precisa pelo menos saber essas para fazer algumas planilhas de pelo menos ali de nível mais intermediário para avançado, beleza? E lembrando, a planilha que a gente vai utilizar nesse vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para que você possa baixar e acompanhar a gente aqui junto. A melhor forma de se aprender algo é praticando, e a gente vai praticar aqui junto. Nada de ficar só olhando eu fazer aqui não, tá bom? Baixa lá, corre lá, baixa rapidinho e volta aqui pro vídeo, beleza? Então, vamos direto aqui para a tela para aprender a primeira fórmula. E a primeira fórmula que a gente vai aprender é uma das fórmulas mais básicas que existem, que é a fórmula de soma. Mas antes, vamos conhecer aqui a nossa planilha. Essa é uma planilha que eu fiz aqui rapidinho só para a gente poder treinar essas fórmulas, que é uma planilha de controle de despesas pessoais. Eu coloquei aqui na coluna A as despesas: aluguel, condomínio, energia, internet, gasolina, o tipo de despesa, se ela é do tipo fixa ou do tipo variável, quanto que eu tinha de meta para gastar, ou seja, quanto que eu gostaria de ter gasto nesses valores, nessas despesas, e quanto que eu de fato gastei nessas despesas. E aí a gente vai usar essas células que estão em amarelo para fazer as nossas fórmulas, tá? E vamos começar pela mais básica, que é a de soma. Existem 2 formas de fazer a fórmula de soma. A fórmula mais básica, sem utilizar uma fórmula propriamente dita, que é igual. A gente vai utilizar aqui a célula C9, onde a gente tem aqui o total. Eu até coloquei aqui em verdinho, tá vendo? Algumas dicas para você poder me acompanhar aqui, acompanhar quais são as fórmulas que eu estou fazendo. Mas vamos lá, existem 2 formas. A primeira é a forma mais simples, onde a gente começa com o símbolo de igual, toda a fórmula começa com o sinal de igual, e a gente vai clicando nas células que a gente quer. Então, cliquei aqui na C4, mais C5, mais C6, mais C7, mais C8, perceba que elas ficaram coloridinhas aqui, e quando eu der Enter ele vai fazer a soma total, ou seja, eu pretendia gastar no total R$4.750, mas é muito chato. Imagina se eu tivesse centenas de colunas, centenas de células e eu tivesse que sair clicando em cada uma. Graças a Deus existem as fórmulas. Então vamos apagar aqui e vamos fazer a fórmula de soma. É igual, soma, abre parênteses, e aí a gente não vai selecionar cada um dos valores que a gente quer somar. A gente vai simplesmente selecionar todo o intervalo que a gente quer somar, que fica mais fácil. Então, nesse caso, a gente quer somar todos os valores da meta. Então, a gente segura aqui no primeiro, que é o aluguel, e arrasta até o último. Pronto. De C4 até C8. Perceba que ele pôs aqueles 2 pontos ali para significar. Eu quero do C4 até o C8. Fechei parêntese, dei Enter, R$4.750. Acabamos de fazer essa conta, deu certinho. Então, isso é o que a gente pretendia gastar. Supondo que a gente ganha aí, sei lá, R$5.000 por mês. Então, pretendia gastar R$4.750. Mas vamos ver quanto de fato a gente gastou nesse mês? Vamos repetir a fórmula. Igual, soma, abre parêntese, selecionamos o intervalo que nós queremos somar, fechamos parêntese, demos Enter. Simples assim. Nós gastamos R$5.450.
extrapolamos e muito a meta. A gente vai tratar sobre isso já já. Mas por enquanto, isso é a fórmula de soma. Simples assim, você vai colocar o prefixo igual soma e entre parênteses você vai colocar o intervalo que você quer somar. Não precisa ser só um intervalo, você pode somar vários intervalos. Por exemplo, vamos colocar aqui outros valores só para fins didáticos. Vamos botar aqui 1.000, 2.000, 3.000 e 4.000. E aqui eu vou colocar um outro intervalo assim, dizendo 150, 100 e 300. Pronto. Eu quero fazer uma soma de vários intervalos, então eu vou fazer como? Igual soma, abro parêntese, seleciono o primeiro intervalo, ponto e vírgula, número 2, tá vendo aqui nessa dica, ele dá número 1, ou intervalo 1 nesse caso, ponto e vírgula, número 2, qual que é o segundo intervalo? Esse daqui, ponto e vírgula, esse daqui. Como é que você sabe que a fórmula está dando certo? Quando as células estão coloridinhas, é sinal que a fórmula do Excel está interpretando os dados corretamente. Quando eu fechei a parêntese e der Enter, ele vai fazer a soma. Não coube aqui, isso aqui, essas cerquilhas, não é um erro, na realidade é porque o valor não coube. Deixa eu abrir um pouquinho aqui a célula. Agora sim, R$ 15.900, ou seja, ele somou todos os 3 intervalos que eu escolhi. Ou seja, você pode escolher vários intervalos, ponto e vírgula, e fazer a soma deles. Fácil, né? Vamos para a próxima? Fórmula de média. Fórmula de média é muito comum no mercado de trabalho. Não acha que é só para calcular nota de aluno, se ele foi aprovado ou não. A média ela serve para muita coisa. Por exemplo, vamos supor que você tem ali um produto que é vendido em várias filiais. Você quer saber qual é a média de venda desse produto, para saber quem está vendendo acima da média, quem está vendendo abaixo da média. Então você vai somar ali, vai pegar ali os valores de venda desse produto de todas as filiais, vai calcular a média e daí você consegue traçar uma linha de meta. E aí, com a ajuda de gráficos, você vai conseguir saber quem vendeu acima e quem vendeu abaixo da meta e daí tomar decisões. Poxa, quem está vendendo acima, de repente, dá uma bonificação para ver se incentiva ainda mais. Quem está vendendo abaixo, poxa, vamos conversar com eles, vamos entender o que está acontecendo. E por falar em gráficos, aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar também um e-book que eu estou lançando aqui no canal, chamado Dominando Gráficos no Excel. Como o próprio nome diz, é um livro que trata especificamente sobre gráficos. Eu trago segredos das melhores estratégias para utilizar gráficos nos seus relatórios, nas suas apresentações. Então lá você vai saber quando que você deve usar cada tipo de gráfico, algumas dicas de como formatar esses gráficos, dicas muito valiosas sobre quando não se deve usar um gráfico, quando você precisa limpar o dado para poder apresentar aquele gráfico. Então, aqui na descrição tem um link para download desse e-book, ele é gratuito, baixa lá, feedback é aceito, feedback é sempre bem-vindo, pode deixar aqui nos comentários se você tiver alguma coisa para comentar sobre o livro e, claro, sobre o vídeo aqui também, tá bom? Então, vamos seguir? Vamos para a fórmula de média. A fórmula de média consiste em calcular a média, como eu já disse. Como que se calcula a média? Só para a gente dar uma relembrada, você soma o total de valores e divide pela quantidade de valores. Ou seja, se você tem 4 notas, você vai somar o valor das 4 e depois dividir por 4, porque são 4 produtos. Nesse caso aqui, qual que é a média de gastos previsto? Qual que é a minha meta média ali por produto? Eu sei que isso, na prática, faz pouco sentido, mas foi o que eu consegui criar aqui agora para a gente fazer, para a gente calcular. Eu não preciso calcular a meta média de minhas despesas. Imagine, não se compara o que eu gasto de internet com o que eu gasto de parcela do carro. Mas para fins didáticos, vamos fazer. Igual, média com um acento, tá? Abrir parêntese, mas acento não é. Abrir parêntese, igualzinho a fórmula de soma, sem tirar nem pôr. A gente vai simplesmente selecionar o intervalo que a gente quer. Ele já pôs ali, ó, do C4 ao C8. Fechei parêntese, dei Enter, 950. Ou seja, a média de gastos que eu pretendia era 950 por despesa, né? Só para a gente conferir se esse valor deu certo, tem uma dica que eu ensinei lá no vídeo, na videoaula sobre o básico de Excel, que é aqui embaixo na barra de status. Quando a gente selecionar aqui todo o intervalo, percebam aqui nesse canto inferior direito que ele já traz para mim alguns valores. E olha só o primeiro que ele traz aqui, ó. A média das células que eu selecionei é 950, então a nossa célula C10 aqui está correta.
A contagem são 5 valores, 1, 2, 3, 4, 5, e a soma total 4.750, olha só. Então ele já trouxe para mim aqui na barra de status os valores. É até bom a gente seleciona aqui para conferir se está dando tudo certo. Vamos ver aqui, por exemplo, a próxima que é de gastos. Qual que é a média de gastos, de valores que eu realmente gastei? R$ 1.090. Vamos ver se é isso mesmo? Igual, média, com acento no E, abre parênteses, seleciono aqui todos o intervalo, né, de células que eu quero, fechei parênteses e dei Enter, R$ 1.090, deu certinho. Fórmula condicional. A fórmula condicional, agora a gente já não vai mais fazer cálculo matemático, nós vamos fazer cálculos lógicos. Sim, o Excel ele é uma ferramenta muito boa para se fazer cálculos lógicos, né? Para se ter um raciocínio lógico em cima dos dados que você está analisando. Vamos só fazer um teste aqui para você entender melhor. Nós temos aqui 1 e 1. Então eu vou dizer o seguinte, ó, igual, toda fórmula começa com igual, eu não vou usar ainda a fórmula condicional, vou fazer uma pergunta para o Excel. Excel, esse valor mais esse valor é igual a 2? Olha só o que ele vai me dizer. Verdadeiro. 1 mais 1 é igual a 2. Olha só o que acontece se eu mudar isso aqui para 2. Falso. Por quê? O que eu perguntei? Esse valor mais esse valor é igual a 2? Agora não. Agora é 3. Tá vendo aqui embaixo? Na nossa barra de status, soma 3, claro. Enfim. Mas o que a nossa fórmula diz, aqui em cima na barra de fórmulas, que G4 mais G5 é igual a 2. Então o Excel ele pensa de forma lógica. Como que a gente aplica isso na lógica da nossa planilha? Eu quero saber quais são as despesas que eu fiquei abaixo da meta. Ou seja, se a minha meta era gastar 3.400 de aluguel, eu quero saber se eu fiquei abaixo dessa meta, ou se eu extrapolei, se eu superei essa meta. Então, como que é a fórmula condicional? Igual, se em inglês é if, abre parêntese, olha só o que ele me pergunta. Teste lógico. Qual que é o teste lógico que eu quero? Eu quero saber se o valor gasto, que eu gastei aqui na coluna D, é inferior, ou seja, é menor que o valor que eu previ na minha meta, que é a célula C4. Esse é o meu teste lógico. D4, que é o meu gasto, é menor que C4, o valor que eu previ? Ponto e vírgula. Valor se verdadeiro. Se eu deixar isso aqui em branco, ele vai dizer assim, ó, verdadeiro do jeito que a gente acabou de fazer o exemplo. Não é o que eu quero. Eu quero que ele me traga uma informação, eu quero que ele analise isso e me diga algo. O que eu quero que ele me diga? Eu quero que ele me diga o seguinte, bati a meta? Sim. Se o valor for menor do que o que eu previ, então eu fiquei abaixo da meta, eu bati a meta. A minha meta era ficar abaixo disso, né? Então, sim. Percebam que eu pus entre aspas. Todo valor textual que a gente colocar em uma fórmula lógica como essa, a gente precisa colocar entre aspas, a não ser que sejam números ou fórmulas, aí não precisa, tá? Então, nesse caso, entre aspas, sim. Ponto e vírgula, valor se falso. O que eu quero que apareça aqui se esse valor estiver falso? Quero que apareça não, ou seja, eu não bati a meta, significando que eu fiquei acima do valor que eu previ, acima da meta, eu extrapolei a minha meta. Entre aspas também, fechei parêntese, dei Enter, será que deu certo? Vamos ver? Não, eu não bati a meta. Por quê? Porque eu fiquei acima. Eu gastei 3.600 e a minha meta era 3.400. Mas, Thiago, eu vou precisar digitar tudo isso aqui em todas essas? Imagina se eu tivesse, mais uma vez, como eu falei, centenas de valores. Não, aqui eu vou ensinar uma dica rápida para vocês, que a gente tratou sobre ela lá na videoaula sobre o básico de Excel. Nesse cantinho inferior direito aqui da célula selecionada, percebam que o cursor do mouse muda e tem um pontinho aqui. Isso aqui é o laço de repetição. Ele serve para copiar a fórmula para as demais células. Então, aqui nós estamos na linha 4, onde eu estou fazendo a comparativa entre D4 e C4. Se eu arrastar esse laço de repetição para baixo, o que ele vai fazer? Comparar D5 com C5. E aqui, opa, cliquei fora, não deveria. D5 com C5. Ou seja, ele já calculou aqui, só arrastei e ele já calculou a mesma condicional para o condomínio. Nesse caso, eu também não bati a meta. Eu gastei 750 e pretendia gastar 500. Então, vamos arrastar até o final, até aqui. E percebam, eu só fiquei abaixo da meta na conta de energia, que eu pretendia gastar 300 e esse mês eu economizei um pouco, gastei somente 250. Ah, Thiago, mas aqui ó, eu gastei o mesmo, beleza, minha meta era ficar abaixo. Se eu gastei na meta ali
eu não bati a meta. Agora, se eu tivesse colocado assim, ó, que é até melhor a gente fazer, vamos dizer assim, eu quero ficar até a meta, ou seja, não quero ficar abaixo do valor previsto, eu quero fazer no máximo o valor previsto. Então a gente usaria o que aqui? Maior ou igual a C4. Perceba, eu coloquei o símbolo de, menor ou igual a C4. Coloquei o símbolo de menor que e em seguida o símbolo de igual. Quando eu dei Enter, não vai fazer diferença em quase nenhuma, eu só vou arrastar por cima aqui o laço de repetição, só vai fazer diferença em uma única despesa, que é a de internet. Perceba que agora sim ele colocou D7 é menor ou igual a C7? Não é menor, mas é igual. Então, sim, eu bati a meta. Então, essa é a fórmula de Si. Agora, a fórmula Si, ela é gigante. Mas, assim, vocês viram, ela é pequenininha, mas ela tem várias possibilidades. É claro, se você quer fazer testes lógicos, você tem, às vezes, mais de duas possibilidades. Às vezes pode ser algo, pode ser verdadeiro, pode ser falso, mas aí você pode destrinchar isso em mais outras possibilidades. Um exemplo bem fácil de se encontrar no mercado. Um aluno. Você tem a média ali para aprovação do aluno. Vamos colocar em média 7. Se o aluno ficou abaixo, está reprovado. Se ele ficou acima, está aprovado. A princípio é isso. Mas existem algumas instituições, não sei se é padrão no mundo, no Brasil isso, mas assim, no geral, se o aluno foi reprovado, ele ainda não vai repetir de ano. Ele ainda tem algumas possibilidades. Ou seja, ele pode, sei lá, de repente ele teve um bom comportamento, ele fez atividades extras, ele tem direito a uma prova final, onde aquela nota vai se somar às notas, ele fez trabalhos, ele pode fazer uma recuperação, uma nova prova que pode substituir uma nota. Então, assim, existem outras possibilidades. Além disso, você tem os conectivos lógicos, como o e e o ou. O e, por exemplo, você pode fazer uma pergunta lógica, um teste lógico que diga assim, ó, tal coisa é maior que isso e menor que aquilo. Por exemplo, quando você quer calcular um valor entre 1 e 10. Então, o valor é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 10, ou você pode usar o conectivo ou. O valor é maior que 1 ou menor que 10. Então, assim, existem algumas nuances, mas que a gente vai acabar se estendendo muito nesse vídeo se a gente for falar sobre elas. Mas nem tudo está perdido. Mais uma vez, aqui em cima no card e também na descrição do vídeo, eu vou deixar um outro vídeo que eu gravei só falando sobre a fórmula Si. Essa a gente vai se aprofundar bem e vai tratar todas essas nuances. Mas com isso aqui, que você viu, o básico da fórmula Si, você já consegue matar a charada em muitas perguntas lógicas que você quer fazer aos dados das suas planilhas. Tá bom? Então, por enquanto, esse é o Si. Se você quiser se aprofundar ainda mais, te convido a assistir o vídeo sobre a fórmula Si aqui do canal, tá bom? Mas vamos seguir. Bem, até agora a gente fez fórmulas matemáticas e fórmulas lógicas. Que tal se a gente juntar as duas coisas agora? Fazermos uma fórmula matemática e lógica. A gente vai fazer uma soma condicional. É a fórmula de soma Si. Como o próprio nome diz, some se tal condição for verdadeira. Como que funciona? Vamos aqui para as células A e B da linha 15. A15 e B15. Aqui é o seguinte, total por tipo. Eu quero saber quanto que eu gastei de despesa fixa e quanto que eu gastei de despesa variável. Nós temos aqui na coluna B o tipo, fixa ou variável. Então, soma, aqui eu quero o quê? Nessa primeira célula, soma se a despesa for fixa. Se a despesa for variável, soma se for variável aqui na coluna B. Vamos começar. Igual, soma se, tudo junto. Abrir parêntese, olha só o que ele fala ali. Intervalo. Qual que é o intervalo que eu quero julgar? O intervalo de julgamento, ou seja, eu falei o quê? Soma se for fixa. Então, eu quero que ele julgue as que são fixas. Logo, o intervalo de julgamento é a minha coluna B, fixa ou variável. Aqui a gente tem pouquinho valor, mas imagine se a gente tivesse centenas, né? Tivesse que sair clicando soma essa, não. Graças a Deus a gente tem essa fórmula do soma si. Então, selecionei o intervalo de julgamento, eu quero que ele me traga aqui só o que tiver escrito o quê? Ponto e vírgula. Qual é o critério? Só o que estiver escrito igual fixa. Fecha parêntese. Perceba aqui o macete. A fórmula de soma si, eu estou fazendo um comparativo. Não é com o valor numérico, é com o valor textual. Nessa situação, você precisa colocar ele dessa forma que eu coloquei aqui.
entre aspas e com igual dentro das aspas. Aí o Excel vai saber que você está comparando um texto, você está fazendo um julgamento procurando um texto. Eu poderia fazer da seguinte forma também. Ao invés de colocar aqui igual, fixa, entre aspas, não está aqui em cima escrito fixa? Perceba que a grafia da palavra é a mesma, fixa, fixa. Aqui não está fixas ou com algum outro caractere diferente. Então, nesse caso, para o meu critério, eu posso simplesmente clicar aqui, no cabeçalho, que está dizendo fixa. Ou seja, agora o meu critério é se esse intervalo for igual a o que está escrito aqui. Perceba que dessa vez eu não pus entre aspas, nem pus o igual. Por quê? Porque eu não estou mais fazendo um comparativo com um texto. Apesar de ter um texto aqui na minha fórmula, não é um texto, é uma célula. Então, nesse caso, eu não preciso. Entenderam? Repetindo só para fixar melhor. Nesse caso, eu não escrevi um texto na minha fórmula, então eu não preciso de aspas. Mas se eu tivesse escrito, vão haver várias situações em que você vai querer escrever, você vai colocar o texto completo, entre aspas, com símbolo de igual na frente. Então, nesse caso, fixa, entre aspas, fechei parênteses. Vou fazer das duas formas. Na fixa, eu vou fazer aqui escrevendo o texto na fórmula, e na variável, eu vou clicar ali no cabeçalho, tá bom? Então, vamos lá. Ponto e vírgula, intervalo de soma. Agora sim, eu fiz o julgamento. Eu quero que daqui da coluna B, tudo que for igual a fixa, eu quero que você some. Qual que é o intervalo de soma? Qual que é o intervalo que eu quero que ele some? Os valores gastos. Então, percebam, tá tudo coloridinho, olha só. Aqui, o azul eu estou julgando, o vermelho eu estou somando. Fechei o parêntese, dei Enter, R$ 3.800. Vamos ver se isso está certo? Por isso que eu pus poucos valores aqui para a gente poder fazer esse tipo de teste. Olha só, eu vou selecionar segurando o Ctrl, todos que são fixos. Eu tenho o aluguel e a internet, somente. Então, 3.600 com 200, olha só na nossa barra de status, 3.800, as fixas foram 3.800, deu certinho. Tiago, mas e se eu arrastar o laço de repetição para cá vai dar certo? Não, vai bagunçar tudo, porque na verdade, o que acontece quando você arrasta o laço de repetição? Ele move as colunas e as células. Então, quando eu puxar para cá, o que eu estava comparando na coluna B, ele vai comparar na coluna C. E olha só, na coluna C não tem fixa, não tem variável, não tem nada. Então, nesse caso, a gente vai ter que digitar de novo. Igual, soma-se, abre parêntese, intervalo de julgamento, você já aprendeu, a coluna B, ponto e vírgula, dessa vez eu não vou escrever igual, variável, eu vou simplesmente clicar aqui, só vou me certificar que a grafia, ou seja, a forma com que a palavra está escrita, bate com o que está lá na coluna, ou seja, variável com acento no A. Nós temos aqui, ó, todas elas são variável com acento no A. Então, bate. Não preciso de aspas. Ponto e vírgula. Intervalo de soma. Mais uma vez, o valor gasto. Fechei. Parêntese. Dei Enter. 1.650. Vamos comparar para ver se é isso? Condomínio, energia e gasolina. 1.650 soma. Deu certinho. Ainda na vibe das fórmulas matemáticas e lógicas ao mesmo tempo, nós temos uma segunda situação que é muito comum também nas planilhas aí afora, que é a fórmula de conte-se. Percebam, antes a gente tinha soma-se. Soma se tal condição, se tal critério for verdadeiro. Se for verdadeiro, eu esqueci de comentar isso agora há pouco. E se fosse falso, ele somaria? Não, claro que não, foi o que aconteceu, tá? Nesse caso, eu não quero que ele some, eu quero que ele conte. Eu quero que ele me diga assim, ó, quais são os valores, quantas vezes o valor tal aparece na minha fórmula. Então, conte aquele valor se tal condição for verdadeira. Vamos aqui para a prática. Aqui nas células D15 e E15, a gente tem assim, ó, meta, sim ou não. Ou seja, quais foram as despesas que eu bati a minha meta, ou seja, que eu fiquei abaixo do valor previsto ali, do valor da meta. Sim e não. Opa, arrastei sem querer aqui. Cancele. Onde é que a gente tem essa informação? Aqui na coluna que a gente acabou de fazer quando a gente fez a fórmula se. Nós temos aqui meta sim e meta não. Como a gente já tem os valores aqui no cabeçalho, opa, mexi de novo. Aí, Ctrl Z aqui para voltar. Como a gente já tem os valores aqui no cabeçalho, fica fácil agora, né? Então vamos começar. Igual, conte, e aqui tem uma armadilhazinha, a soma-se é tudo junto, soma-se. A conte-se não, ela tem um pontinho. Então é conte, ponto, se. Abre parêntese, olha só, agora ele só me traz dois parâmetros, intervalo e critério, porque ele não tem nada para somar. Então ele não tem aquele terceiro parâmetro da soma-se, que é o intervalo de soma.
Então, qual que é o intervalo de julgamento? Aqui é a minha coluna E. Selecionei tudo. Ponto e vírgula. Critério. Da mesma forma que a gente fez o soma-se, a gente pode fazer o conte-se em relação a escrever o texto na fórmula. Nesse caso, eu quero que seja, vou colocar contexto. Conte-se, qual que é o critério? Entre aspas, igual, sim. Percebam que eu pus tudo em maiúsculo, mas não deveria. Porque aqui na nossa fórmula, na nossa coluna E, não está em maiúsculo. Vamos ver o que acontece se eu colocar tudo em maiúsculo, se o Excel vai ter a inteligência de distinguir maiúsculos e minúsculos? Fechei parênteses, dei Enter. Sim, ele teve. Olha só, não é case sensitive. Isso aqui é novidade até para mim. Eu achava que tinha que ser o valor exato aqui quando está entre aspas. Mas acabamos descobrindo aqui juntos que não. Olha só, o Excel ele teve a inteligência de saber que esse sim aqui, por mais que esteja capitalizado, ou seja, só a primeira letra em maiúsculo, equivale ao mesmo sim que eu coloquei aqui, todo maiúsculo. Que legal, hein? E agora, as que eu não bati a meta, mesma coisa, igual, conte.se, abrir parêntese, intervalo, que eu quero julgar, a coluna E, ponto e vírgula, vamos ver se ele também compara diretamente com o não que está aqui no cabeçalho, sendo que o não que está aqui na coluna, ele não está todo maiúsculo. Fechei parêntese, dei Enter e sim, também. Ou seja, mesmo aqui estando em caixa alta, ele reconheceu os valores estando aqui capitalizados, estando aqui com a primeira letra maiúscula. Então essa é a fórmula conte-se, ela é bem facinha em relação à soma-se. Basicamente você vai ter um intervalo de julgamento e qual o critério que você quer. E o PROC-V? Olha, Thiago, poxa, você falou aí 5 fórmulas importantes, mas lá no meu escritório, lá no meu trabalho, eu ouço o pessoal falando dessa tal de PROC-V o tempo inteiro. Realmente, a PROC-V, ela é sim uma das fórmulas mais importantes, meu bichinho caiu, uma das fórmulas mais importantes do Excel, sem dúvida. Assim como a fórmula SI, ela é uma fórmula também grande e complexa, que a gente vai ficar aqui horas falando sobre ela, mas não se preocupe, mais uma vez, link aqui embaixo, quer dizer, link aqui em cima, no card, link aqui embaixo, na descrição do vídeo, sobre um vídeo sobre a fórmula PROC-V que a gente também gravou aqui no canal. Lá a gente entra a fundo na fórmula. Aqui eu vou mostrar para você como que ela funciona e por que ela é importante, bem rapidinho, nessa parte aqui onde eu coloquei despesas acima da meta. Eu quero que a minha apareça aqui o seguinte, deixa só eu remover essa linha aqui, porque ficou confuso, pronto, agora sim. Eu quero o seguinte, vou colocar aqui cinzinha, rapidinho. Eu fiz essa planilha agora há pouco, tá? Então por isso que ela tá um pouco, vamos dizer assim, confusa, mas espero que você esteja entendendo, tá? Eu tô começando o canal agora, então se você tem alguma sugestão, claro, alguma dica, eu vou ficar muito feliz em lê-la e respondê-la, pode deixar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Vamos lá. Eu quero digitar aqui a despesa, ou seja, aluguel, e eu quero que apareça aqui do lado o tipo e o valor, ou seja, que tipo de despesa é essa aqui, aluguel, e qual que é o valor que eu gastei de aluguel. Ou seja, o PROC-V ele faz o quê? Ele faz uma procura, nesse caso V de vertical, ou seja, ele procura de forma vertical, achei aluguel. O que você quer que eu traga aqui de aluguel? Aí você vai dizer o que você quer na mesma linha de aluguel. Nesse caso, eu quero o seguinte, igual PROC-V, abrir parêntese, valor procurado. Qual que é o valor que eu quero procurar, o que eu digitar aqui na célula A21? Ponto e vírgula. Matriz tabela. Aonde que eu quero procurar esse valor? Aqui, ó, na nossa despesa, toda a nossa tabela de despesas. Vou colocar até aqui na frente. Pronto. Esse valor aqui, que eu vou digitar aqui na célula A21, tá aqui, em algum lugar. Ponto e vírgula. Número índice da coluna. Agora sim, qual que é o resultado que eu quero trazer aqui na nossa célula B21, onde tem tipo? Aqui em tipo, na coluna B. Nesse caso eu não vou colocar B, eu vou colocar o número índice. Todas as colunas têm um índice, 1, 2, 3, 4. Então nesse caso é a coluna 1, 2. A coluna B é a coluna 2 da minha tabela. Logo, número índice 2. Eu quero que traga o resultado que ele achar na coluna 2. Assim que ele achar aluguel, ele vai até a coluna 2, que no caso é o tipo, e vai me trazer o valor que está ali. E aqui ele perguntou o seguinte, procurar intervalo, verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Eu quero uma pesquisa aproximada ou quero uma pesquisa exata? Sempre use o exata. Nesse caso, o falso. Por quê?
porque eu estou procurando um valor, tá certo que é um valor bem específico, o aluguel. Mas se você estiver procurando, por exemplo, um número 100, e no meio do caminho ele achar 1.000, o 1.000 não tem um 100 dentro, se você tirar um zero ali, ele tem um 100. Então ele vai trazer esse valor para você. Então é bem capaz de ele trazer para você um valor diferente daquilo que você está procurando de fato, e isso pode acabar causando uma confusão na hora da tomada de decisão, tá? Então sempre use aqui o 0, que significa falso. Fechei, dei Enter, ele não achou. Por que ele não achou? Tá dizendo aqui que não encontraram, porque eu não digitei nada. Mas olha só o que acontece quando eu digitar aluguel. Despesa fixa. E gasolina, variável. E se eu colocar gasolina minúsculo, sem o G maiúsculo, será que ele reconhece também? Ele vai ter a inteligência que ele teve com soma si e o conte si? Variável, ele teve, olha só. Energia, variável. E internet, fixa. Mesma coisa aqui com valor. Igual, proc, v, abrir parêntese. Valor procurado, o que tiver aqui escrito. Ponto e vírgula. Matriz tabela. Qual que é a tabela? Tudo isso aqui. Ponto e vírgula. Número índice da coluna. Dessa vez não é mais a 2, é a 1, 2, 3, 4. É o valor gasto. Então, está na coluna D, que é o índice 4. Valor aproximado, valor exato, correspondência exata, 0. Fechei o parêntese, dei Enter. Internet eu gastei R$200. Olha só, ele trouxe. Se eu colocar aluguel, eu botei aluguel, não vai achar, mas eita, Thiago, aluguel. Olha só, 3.600, valor de despesa fixa. Isso aqui foi, claro, um bônus, né? Eu ia falar sobre 5, eu falei sobre 6. Fórmulas importantes do Excel. Com isso aqui, assim como a fórmula C, você já consegue se virar muito bem. Na verdade, assim, você já consegue fazer planilhas moderadas, médias ali até avançadas, intermediárias até avançadas. Mas é claro que a fórmula PROC-V ela também tem várias nuances. Existe a PROC-V, a PROC-X, a PROC-H. Então, a gente vai falar sobre elas aqui no vídeo que está no card e também aqui na descrição, tá bom? Não se apegue a só o que você viu aqui, porque tem muito mais coisa. Opa, já ia esquecendo, antes de terminar, o desafio. Eu sempre gosto de trazer um desafio aqui para vocês nos vídeos que a gente gravar. Vamos aqui para a tela novamente. Olha só, aqui embaixo nós temos mais outras abas. Nós fizemos aqui o orçamento familiar. Eu tenho aqui a aba Pratique e a aba Clientes. Aqui na aba Clientes, eu comentei várias vezes, e se tivéssemos centenas de valores? Olha só, aqui nós temos centenas de valores. Nós temos precisamente 1.000 pessoas, nós temos 1.000 células aqui preenchidas, 1.000 linhas preenchidas. E aqui, ó, nas células M3, 4, 5 e 6, eu tenho aqui soma-se, conte-se e conte-se com operações matemáticas. Olha só. Aqui nós temos alguns desafios que eu quero que você faça. Eu quero que você faça um soma-se do total pago pelos clientes na cidade de São Paulo, ou no estado de São Paulo, perdão, no estado de São Paulo. Olha só, nós temos aqui o estado na coluna F e o valor pago aqui na coluna G. Nós temos aqui nome, sobrenome, gênero, etc e tal, das pessoas. Quantidade de clientes, olha só, conte-se a quantidade de clientes do sexo masculino. Nós temos aqui, na coluna D. Quantas pessoas da cidade de São José dos Campos? Putz, aí já ficou mais difícil, mas temos aqui, ó, a cidade de São José dos Campos. E aqui, um truquezinho, vamos ver se você consegue pegar isso daqui, que é quantidade de pagantes, ou seja, a quantidade, é um conte-se, acima de R$31. Opa, nós já vamos ter que fazer uma pequena operação matemática, quem foi acima ou abaixo desse valor. Então, vou deixar aqui o desafio. Temos aqui um PROC-V também simples, olha só, eu quero que você digite o ID do uso do cliente está aqui na coluna A, e eu quero que você me traga aqui o nome, a cidade e o valor pago por esse cliente, tá bom? Então, temos esse. E aqui na aba Pratique nós temos aquilo que a gente falou agora há pouco, que é o boletim de alunos. Olha só, nós temos aqui o nome do aluno, o ano que ele faz parte, se é do primeiro ou do segundo ano 1, ano 2, o turno matutino ou vespertino, as notas dos 4 trimestres, trimestre 1, 2, 3 e 4. E aqui essas células amarelas são as células que eu quero que você faça as fórmulas. Dessa vez eu não deixei dica. Aqui você vai ter que perceber quais são as fórmulas que eu preciso para você calcular o total de pontos, a média dos ímpares, dos pares, etc e tal. E aqui embaixo nós temos também algumas outras informações que a nossa planilha pede. Mas calma, aqui toda vez que for te passado, você estiver trabalhando com Excel e for te passado ali uma base de dados, o seu chefe vai te dar os requisitos. Olha, o que eu quero que você faça
com essa base de dados. Então aqui embaixo, olha só, na coluna, na célula 20, nós temos aqui requisitos. Dê uma lida nesses requisitos, vê aqui o que o seu chefe está pedindo e preenche as células aqui do nosso boletim de alunos. Teve dúvida? Não, você não está sozinho. Traz aqui embaixo nos comentários. Deu certo? Traz aqui embaixo nos comentários também. Diz pra gente o que você achou desse desafio, se você conseguiu superá-lo ou não. Isso aqui é uma situação real. Os dois casos aqui, isso daqui já não são mais planilhas didáticas, não. São planilhas com dados fictícios, porém muito comuns de se encontrarem aí afora. Então, traz aqui nos comentários pra gente poder debater sobre elas, tá bom? E é isso aí. Espero que você tenha gostado do que viu até aqui. Nós tratamos aqui sobre as fórmulas soma, média, soma-se, conte-se e, claro, a fórmula condicional do se, propriamente dito. Falamos também sobre o PROC-V, que já não estava previsto, foi um bônus aqui do vídeo, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, peço, por gentileza, clique aqui embaixo no botão gostei. Isso vai me ajudar, vai me dizer que esse vídeo impactou positivamente na sua vida, te ajudou de alguma forma, e isso pra mim é o que me faz, é o que me motiva a continuar gravando vídeos aqui pro canal, tá bom? Se não é inscrito aqui no canal, se me conhecer agora, muito prazer, Thiago Peixoto, botãozinho ali, inscrever-se, para você não perder os próximos vídeos, e por falar em não perder os próximos vídeos, sininho de notificações bem ali do lado do botão de se inscrever, para que você não perca os próximos vídeos que a gente lançar aqui no canal. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua paciência e pela sua audiência, e como sempre, um bom trabalho.